Nos últimos anos, as mulheres têm conseguido aumentar a sua representatividade em diversos âmbitos. É possível conferir maior presença feminina na política, no mercado de trabalho e na mídia, por exemplo. Porém, apesar dos avanços, ainda há muito a ser conquistado. Portanto, o TV Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre desigualdade de gênero. A constante luta por seus direitos fez com que as mulheres conseguissem direito ao voto, voz e maior independência. Para tratarmos sobre o assunto, vamos conversar com a Pamela Leite, que é profissional de propaganda e marketing e que atualmente está se especializando em produção audiovisual multiplataforma pela Anhembi Morumbi. Empreendedora, está à frente dos projetos de comunicação da Petara Marketing e também da coordenação do núcleo de comunicação do coletivo Cultura no Morro, em Jacareí, onde exerce um papel de transformação social. Pois bem, Pamela, muito obrigado por ter aceitado participar desse programa. Imagina, obrigada, eu que agradeço aí o lugar de fala também. Claro. Bom, para a gente começar a nossa conversa, gostaria de ver com você sobre o seu background, assim, sua trajetória na profissão. E gostaria de ver quais são os desafios que uma mulher, ou você pode falar das suas próprias experiências, os desafios que você enfrentou durante a sua carreira e especialmente por ser mulher. Tá, legal. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 13 anos, e eu acho que eu só fui notar essa questão de sou mulher e isso... Eu acho que identificar essa questão da desigualdade quando eu comecei a empreender, né? Até então eu sempre trabalhei em cargos que eram comumente tanto homem quanto mulher, né? Mas quando eu virei sócia da Petara, eu identifiquei assim, realmente existe essa desigualdade. Até porque acabei sendo mãe também, né? Então eu vejo que foi uma das coisas que mais me marcou. E posso falar, né, hoje é a questão de ter que assinar projetos com o nome do meu ex-sócio na época, porque se eu assinasse com o meu nome ele era barrado, ele não era aprovado, né? Então essa foi uma das coisas que mais foi me incomodando. Por que quando eu assino o projeto ele tem alguma reprovação? Quando o projeto está aprovado no nome dele, está com o nome dele, ele tem uma aprovação mais rápida, né? Isso foi uma das coisas que me levantou um alerta e eu falei, não, isso não está certo. E aí comecei a identificar, a buscar mais sobre esse assunto de desigualdade e perceber realmente na pele que existe, né? Não era só mais uma matéria, uma notícia, mas ela existe sim, está no dia a dia das pessoas. Pois é, uma coisa interessante que você comentou é porque hoje você vê o outro lado, né? No sentido de ser empreendedora e tudo mais. Com relação de você ter sido mãe, e a gente sabe, né, que no mercado de trabalho a mulher tem muitas vezes que ter uma pausa na carreira, ou pode ter, né, às vezes, que dedicar, né, isso naturalmente um tempo, né, da sua vida, da sua carreira para cuidar do seu filho, até para ter a criança, né? Como que foi isso para você? Você sentiu que teve alguma diferença muito grande na sua trajetória de voltar, né, para sua profissão? Como que foi? Eu vi a minha mãe abandonar a carreira profissional dela para poder cuidar de mim e da minha irmã. Então aquilo foi uma coisa que eu sempre coloquei assim, não quero isso para mim, né? Então eu realmente tinha meus objetivos, fui estudar, fiz minha pós e aí depois eu tive o projeto de ser mãe. Não é todo mundo que tem essa sorte ou que tem esse planejamento hoje em dia. E eu percebi assim, hoje eu dou muita preferência, né? A Petara a gente tem muito posicionamento de mulher para mulher justamente por isso, porque tem uma empatia maior na relação ao atendimento. Mas também já fui, por exemplo, em reuniões com homens que eu tinha que levar meu filho e eu falava, preciso amamentar, não, tudo bem, vamos fazer uma pausa. Mas também já fui em reuniões que na hora que ele começava a chorar na reunião, eu falava, dá pra a gente marcar uma outra hora, tô vendo que seu filho tá incomodando. Então assim, são comentários que na hora você ouve e leva aquilo como normal, mas depois você começa a refletir e ver que aquilo ali não é normal. É uma forma assim de preconceito pela sua condição, né? No meu caso, ainda tive o benefício de ser empreendedora e poder levar ele comigo. Mas e as outras mães que muitas vezes têm que abandonar, né? Deixar os seus filhos sob o cuidado de outras pessoas ou sobre uma rede de apoio que às vezes ainda não tem, para poder trabalhar ali também. E agora a gente estava comentando, né, sobre o mercado de trabalho e tudo mais, mas em outros aspectos da nossa vida social, você tem notado índices, né, de desigualdade de gênero?
O Brasil tem muito que caminhar em muitas coisas, né? Então, tem uma pesquisa do IBGE que diz que 54,5% da força de trabalho brasileira é feminina. Ou seja, a gente, nessa questão de mover aí o mercado de trabalho, a gente está equiparado. Só que nós somos 15% a mais do que a média populacional do mundo, né? Nessa parte de trabalho. Quando a gente olha um ranking que tem do Fórum Mundial de Economia, o Brasil está em 130, o lugar dele, em relação aos outros 150 países que têm uma igualdade de gênero em questões de salário, né, e também de compatibilidade de cargos. A gente tem muito que caminhar ainda nesse aspecto. E tem algumas profissões que eu acho que se criou assim, um julgamento da sociedade em cima disso, de que aquela profissão ela não foi feita para mulher ou para aquele gênero, né? Isso é interessante você falar, porque, assim, infelizmente, mas é comum a gente ouvir de que, às vezes, né, engenheiros são apenas homens, que é uma profissão que, poxa, tem muitas mulheres, né, que hoje praticam a engenharia, já se formaram e tudo mais, mas a gente ainda ficou com esse rótulo, né, infelizmente. Eu acho que tem esse rótulo pelo aspecto histórico de... Também. O acesso ao estudo, né, como a gente vê agora recentemente, tem países que proíbem as mulheres de estudar. Então, assim, talvez o acesso ao estudo, a formação ali ter vindo muito tarde para a mulher, aqui no Brasil, se eu não me engano, foi na Constituição de 34 que a gente teve alguns direitos de trabalho e ainda assim, apesar de ser constitucional, ele não é igualitário. A gente sabe que existem muitas, vamos dizer, desigualdade em questões de salário e compatibilidade. Tem muitas empresas que fazem esse movimento pró-equidade de gênero, mas a gente também sabe que ainda tem, né, o Brasil, como a gente estava conversando, ele é grande de extensão, de desigualdade tanto social quanto digital, né? Eu acho que esse aspecto da desigualdade digital também ele contribui muito para que não tenha acesso àquela informação. Porque, por exemplo, existem alguns cargos, como você falou, engenheiro, um engenheiro químico. Aí a pessoa vai concorrer ao mercado de trabalho, vai concorrer a uma vaga para engenharia química, que é comumente um homem que assume aquele papel de engenheiro. E aí ela se depara com um processo seletivo onde só tem ela ali de mulher, né? Eu tô colocando isso, mas é o relato de uma conhecida que não teve a sua vaga porque depois ficou sabendo porque era mulher. Ah, mas por que eu sou, né, minha competência, eu tenho mestrado, tenho equiparado ali ao outro concorrente. Então, mas é porque é para ficar no chão de fábrica, é um ambiente que tem muita assédio, a gente quer evitar isso. Pior que indiretamente, imagino que, pela mentalidade mesmo, também muitos pais não indicavam esses cursos para as filhas, por exemplo, né? Poxa, mas sempre quis ser engenheiro, sempre tive vontade de trabalhar com essas profissões que não tem, na verdade não existe isso, né? De ser indicada para essa ou para aquele sexo, para aquele gênero, mas ainda assim, né? Existem essas barreiras com relação a isso. É como a gente estava conversando, é uma questão cultural. Eu tive a graça do meu pai sempre me apoiar em relação a isso. Então teve uma época, quando eu era mais jovem, que eu falei para ele que eu queria fazer Senai mecânico de usinagem. Ele falou, te apoio. Fomos lá, fizemos o processo, mas na hora que eu vi, eu falei, não, essa vida não é para mim. Também já falei, quero servir marinha, vamos lá, vou te ajudar. Eu olhei e falei, não, vida militar também não é para mim. Vem muito desse aspecto histórico, como você falou. Tem uma série na Netflix que chama Anne with E. Ela aborda exatamente isso que a gente está conversando, né? Tem na década de 1890 que se passa numa província do Canadá. Inspirada num livro infanto-juvenil, mas que aborda muitas questões assim da mulher também naquela época. E aí tem uma personagem que ela quer fazer faculdade e o pai não deixa. Ele fala, não, eu não tive a felicidade de ter um filho homem. Você é a única, minha filha é a mulher mais velha, você vai para a escola de etiqueta. E ela fala, eu não quero fazer etiqueta. Porque naquela época da sociedade a mulher ela tinha, né, eram as progressistas que estavam ali no movimento contrário de falar, não vamos para a escola de etiqueta, vou fazer uma faculdade, até na história em si ela quer fazer jornalismo. Então aí que você vê, né, como existe, não é de agora isso, é uma coisa bem cultural, bem histórica mesmo. Sim, assim como você tinha falado, não existe esse tipo de coisa, né, da profissão ser voltada para essa pessoa específica. Você, por exemplo, foi fazer um Senai, né, foi fazer alguma coisa que você viu lá que não era do seu perfil, mas não deveria existir uma pressão para que aquilo não fosse indicado a você por ser mulher, né? E a gente perde muito com isso, né? Uma discussão que é necessária, é importante, mas
poxa, tá aí para todo mundo, né? A gente vê hoje a representatividade feminina também nos esportes, né? Que também eu acho que muitas vezes, muitos âmbitos, né, esportivos têm essa ligação com o masculino, mas a gente vê hoje em dia também a importância do esporte feminino, né? Sim, até você falando essa questão de esporte e de dança, se você olhar o balé, ele tem-se muito esse preconceito, né? O julgamento realmente da sociedade que o balé é uma coisa para mulheres, né? Quando, na verdade, quando você olha o aspecto biológico, ele é uma dança que exige muito do esforço físico. E olha um bailarino numa peça, num espetáculo, onde ele sustenta vários outros bailarinos em cima, o quanto ele tem força, né? Vamos assim dizer, no ombro, assim. E aí tem, né, eu acho que deve ter mais coisas ainda históricas relacionadas a isso, de que o balé é uma coisa clássica da mulher, mas na verdade eu admiro muito um bailarino homem, porque ele precisa ter uma resistência, uma estrutura muito grande para aquilo ali. Bom, já que a gente está falando da presença feminina tomar os seus espaços, né, conseguir ter a representatividade, gostaria de te perguntar um pouco, com esse passar dos anos, né, a gente vê essa tomada de poder, tomada de voz, né, de fala, esse local de fala. Como que você tem visto na linha do tempo? Acho que tem caminhado essa questão, sabe? Os avanços têm sido vistos? Olha, como comunicóloga, eu sempre olho para a questão, por exemplo, do digital, né, do espaço que o digital ele permite ali para as pessoas, né, como você falou, lugar de fala. Eu acho que hoje com o digital a gente tem mais possibilidades de abertura de diálogo, né? Eu gosto sempre dessa diferença entre debate, discussão e diálogo, né? O que a gente precisa hoje é ter mais espaços como esse que a gente estava conversando agora para dialogar. Então, quando você dialoga, é a minha visão, é a sua visão, e aí quem está nos ouvindo vai formar aquela outra opinião, aquela experiência a partir do que a gente está pontuando. Quando você debate, é uma briga, né? É um duelo ali, em relação a qual é a verdade mais absoluta. A minha verdade sobressai a sua. E quando você discute, só a minha quer prevalecer. Então, se a gente tiver mais oportunidades de abertura para diálogo sobre o assunto, eu acredito que isso vai disseminar mais informações boas. O digital, ele tem inúmeros benefícios, trabalho com isso, mas a gente também não pode esquecer dos efeitos ruins que tem ali, como fake news, como né, a propagação de informações não verdadeiras. Então, eu acredito assim que, olhando para a história, né, até acho que se eu for recapitular aqui na mente, eu consigo ver esse movimento de equidade de gênero pela referência da série que eu estou mencionando, 1800, né? E aí, olha assim, meu aspecto histórico, avós, mãe, família, eu vejo que hoje, né, eu brinco eu com a minha irmã, a gente é bem ovelha negra, a gente quer fazer um movimento ao contrário daquilo que a tradição da família foi colocando, né? E muitas vezes a gente é julgado, né? Porque existem coisas na sociedade que olha para aquele fato e julga da opinião, né, daquela regra, como se fosse uma regra geral, quando na verdade não é. Então, aonde está escrito que uma mulher ela não pode ser engenheira química? Aonde está escrito que uma mulher ela não pode... Quem criou essas regras que a gente tem desde o passado? Né? Foi a sociedade, foram regras que foram construindo, que as pessoas colocaram como se fosse absoluta, quando na verdade não são, né? Quando você estava respondendo, você até colocou como assim, minha visão como comunicóloga, né? E, bom, você está até com a camiseta, né, do Cultura no Morro. Gostaria de te perguntar um pouco sobre esse trabalho, né, desenvolvido, no qual você participa, se existe alguma coisa com relação também à valorização da presença feminina, como que é feito esse trabalho lá? Eu comecei a formar minha opinião sobre essa questão de identidade, de quem eu sou, dentro do Cultura. Então, há um tempo atrás a gente participou de um evento e aí foi em reflexões, né, nesse diálogo assim, interno com todo mundo do coletivo, que a gente olhou e falou assim, poxa, colocaram a única mulher presente no evento no último lugar, né? O convite foi feito na véspera do evento porque parece que não tinha mais opções, então vamos chamar ela. Então, esse tipo de reflexões são coisas que a gente trouxe também como feedback para a organização do evento, né? Falando, olha... era uma única mulher. Se vocês estão falando de igualdade, né, de equidade, por que ela não estava na abertura? Não para finalizar como se fosse a última opção? Por que o convite foi feito nas pressas? Né? Então, são essas reflexões que a gente vai fazendo, que a gente colocou ali em pauta para poder dialogar. Isso foi um episódio, mas algo que eu identifico muito dentro do coletivo. Nós somos hoje em 3 homens e 3 mulheres, então hoje a gente está equilibrado ali em questões de equidade.
Mas ali a gente tem muito esse estímulo, vamos assim dizer, de sempre colocar a mulher em evidência, né? Inúmeros projetos são feitos ali dentro, voltados para as mulheres, como Mulheres Pedramar. Assim como outros que a gente sempre tenta dar a voz. Eu acho que o nosso papel ali como transformadores sociais, né, como agentes em busca dessa mudança, é dar justamente esse espaço de fala. Eu aprendi com o Thiago que não existe dar voz, é ecoar a voz, porque a voz sempre existiu, ela sempre esteve ali, ela só não tinha uma oportunidade de fala. Precisa só ter aquele megafone mesmo, né, para chegar em pessoas que estão mais distantes, né? E eu acho que é legal esse papel porque pode contagiar as pessoas, né, a tomarem para si seu lugar de fala, sua importância, né? Acho que os coletivos, na verdade, têm esse papel, né, de lutarem por um objetivo bacana que vai trazer benefícios para aqueles que ali estão, né, que participam, mas também, você tinha comentado do Pedramar, que trazem benefícios para toda a região, né, todo o bairro. Eu mesmo não moro em Jacareí, sou de São José, não moro no Pedramar, mas foi de criar sinergia mesmo com a causa, aceitei o convite, estou ali, eu até falo, vou me mudar para Jacareí. Mas realmente você criar sinergia, e o que você está falando do papel dos coletivos, é o remar contra a maré, né? Eu vejo assim, existe a sociedade, existem as regras, né? As formas como vão conduzindo as coisas ali, né? A gente precisa ter regras para criar normas, senão a coisa ia ser uma bagunça, ok. Mas existem muitas coisas que a gente precisa questionar e falar assim, por que isso é disso, né? Isso vai do perfil, que nem você estava falando há pouco atrás. Da mesma forma que a gente tem perfis de carreiras, perfis para atuar numa determinada área ou não, a gente também tem que olhar e ter o perfil questionador, de falar por que isso é assim, né? Isso vem da criação, né? Isso vem de reflexos realmente da sociedade. Eu fui criada muito assim a questionar o porquê, né? Não simplesmente falar assim, tá certo, tá bom, eu faço, né? Não, mas por quê? Eu acho que essa forma de criação, de sempre questionar o porquê, fez chegar até esse papel com cultura. E bom, pra gente fechar esse nosso bate-papo, gostaria de te perguntar como que você gostaria de ver, né? Você já falou que não é daqui da cidade, mas Jacareí e São José estão muito próximos, você está sempre aqui até por conta do seu projeto no Cultura no Morro. Eu queria te perguntar como que você gostaria de ver a nossa sociedade aqui, né, na região do Vale, com relação a esses temas que a gente abordou. Eu espero, assim, uma sociedade mais respeitosa e empática. Por que respeitosa, né? O meu limite acaba, o meu limite termina onde começa o seu. A partir do momento que a gente respeita os limites do outro, né? E isso em inúmeros aspectos, profissional, pessoal, a gente começa a exercitar realmente a questão do amor. Porque amar, pra mim, é você respeitar o outro no limite dele, né? E empática, principalmente nessa questão da gente se colocar no lugar do outro. Como eu mencionei no começo, ser mãe. São poucos os clientes que eu atendo hoje, as pessoas que me relacionam, que têm a empatia de falar assim, nossa, mas como é que você tá, né? Muitas vezes a mãe chega para trabalhar e ela passou a noite em claro com o filho, ou a jornada dela começou às 4 porque ela tinha que lavar roupa, estender, deixar tudo ali ok para 6 horas pegar e fazer o corte de levar a criança para a escola. Estou falando isso porque é a minha jornada. Então, quando eu me deparo com uma outra mulher numa reunião ou em algum momento assim que a gente se encontra, eu tento me colocar no lugar, poxa, às vezes ela está estressada por conta disso, porque tem uma rotina. E isso não são todos os homens, vamos assim dizer, que têm essa consciência. Mas algo que assim, da minha visão, principalmente em relação ao mercado de trabalho e a equidade de gênero que a gente tá em pauta, as mulheres, elas pesquisarem mais, né? Não só mulher, mas qualquer homem também, pesquisar mais a respeito do tema. O que seria isso? Então, falando assim mais um pouco de negócios e de empreendimento, né? Hoje, a internet, ela te dá o acesso à pesquisa. Então, você tem uma vaga ali, você quer se candidatar para ela, ou você tá atuando numa vaga, e aí você se sente incomodado. Poxa, será que o fulano que tem o mesmo cargo que eu, ele ganha mais do que eu ou não? Pesquisa. Existem grandes plataformas de recrutamento e seleção que trazem dados e panoramas mostrando como é aquela vaga no mercado. Então, um analista administrativo, né? E aí traz, o analista administrativo tem essa escala para crescer, geralmente a média salarial de São Paulo, e aí a gente fala do Brasil, como a gente estava comentando agora. No Brasil, a média salarial é esse.
São Paulo a média salarial é essa, mas aqui no Vale a média salarial é isso, né? Vai também dos empreendedores fornecer essa estrutura organizacional, né? Foi-se o tempo que isso era só compatível para grandes empresas, né? A Petar é uma empresa pequena, nosso time são 9 pessoas, mas a gente tem isso estruturado. O Sebrae, ele dá muito apoio nesse sentido. Por quê? Quando você mostra para a pessoa, né, do time, olha, essa é a sua vaga, essa é a média salarial do mercado, eu estou te oferecendo isso, esses são os benefícios, você começa a ter mais informações para falar assim, não, o que eu ganho é compatível ali realmente, né? A não ser, e aí você consegue ter a consciência de falar assim, mas... E questionar, e falar assim, por que a média do meu cargo no mercado é essa? Por que eu ganho tão abaixo, né? Mas é bem interessante o que você estava falando com relação a hoje, pelo menos, existir mecanismos onde você pode apurar uma situação como essa, né? Ver qual que é a média do mercado e tal, e até indagar, né, o seu empregador, poxa, porque eu sou mulher, porque eu tenho essa condição, meu salário deveria, né, tá equiparado, né? Mas e também a gente não pode deixar ignorar que existe a desigualdade digital, né? Isso eu estou falando da gente que está no Sudeste, uma região privilegiada para acesso digital. Mas vamos lembrar de quem está num acesso menos desfavorecido, que está com 3G, mal tem acesso à internet para poder fazer esse tipo de questionamento, né? A gente não pode esquecer disso. Pois é, acaba sendo uma conversa constante, né? Um assunto, assim, uma luta que não vai parar por aqui. Não. Pamela, muito obrigado pela sua participação, foi um papo muito prazeroso e espero te ver novamente aqui no TV Câmara Entrevista. Tá bom, obrigada, agradeço o convite. Obrigado. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre a desigualdade de gênero, mas desta vez tratando sobre o que a Prefeitura e as secretarias da cidade estão promovendo com relação a esta causa. A gente volta já.